Vamos para a palavra, gente? Pegue a sua Bíblia comigo aí, abre no livro de 1 João. A gente vai conversar um pouquinho sobre algo que Deus colocou no meu coração, que de certa forma eu acredito que vai ser meio que uma continuação do que a gente estava falando na semana passada. Então abre lá em 1 João, no capítulo 1 mesmo, nós vamos ler uns 3 versículos aí. E a gente vai conversar sobre aquilo que Deus quer falar com a gente hoje. 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Só até aí. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Obrigado porque a tua palavra é a tua voz para a gente hoje, é o próprio Jesus conversando com a gente. E nós nos colocamos diante de ti nessa noite, Senhor, para te ouvir, Deus. Nós abrimos nossos olhos, nossos ouvidos, para perceber o teu Espírito e aquilo que o Senhor quer comunicar ao nosso coração. Nos ajuda, Deus, a nos focar, Deus. Nós repreendemos aqui todo o desfoque em nome de Jesus, toda barreira, Deus, na mente, Deus, no corpo, todo impedimento que o inferno tente lançar sobre nós para receber a tua palavra, nós declaramos caído agora na autoridade do nome de Jesus, ó Deus. Recebe toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. E desse texto eu tenho meditado nele já há um tempo, e João aí ele começa no versículo 5 falando que Deus é a luz, né? Ele não fala apenas que Deus tem luz com ele, mas que Deus é a própria luz. Deus é aquele que ilumina o nosso caminho, Deus é aquele que dá a direção, Deus é aquele que aponta para onde nós temos que ir. No Antigo Testamento, quando o povo estava no deserto, se movendo em direção à terra prometida, Deus era a luz deles naquele lugar, né? Havia uma coluna de fogo ali no deserto e que iluminava a noite para que eles conseguissem conviver ali no deserto, que obviamente é um lugar que não tinha luz nenhuma, no máximo a luz da lua num dia bom. Mas o próprio Deus era a luz deles ali. Só que João também fala logo a partir do versículo 6 sobre andar, né? Sobre uma diferença entre andar na luz e andar nas trevas. E diz que para a gente ter comunhão com o Senhor, a gente tem que andar na luz. Logo, o que ele está dizendo aí sobre a luz não é apenas algo que Deus é, mas é também ele estabelecendo um padrão de como nós devemos viver. Porque se ele está dizendo para a gente que para ter comunhão com Deus a gente precisa andar na luz, e ele acabou de dizer que o próprio Deus é a luz, significa que essa luz e quem ele é o padrão de vida que nós temos que ter, para que então nós possamos ter comunhão com ele. Não é apenas uma característica de Deus, mas é aquilo que ele estabeleceu como modelo e padrão, para que eu e você possamos seguir, para ter comunhão com ele. É interessante que esse texto, quando você vai olhar lá as palavras no original, o termo andar, ele está ligado, ele tem um dos sentidos, né, como regular a própria vida, né? Eu achei interessante essa coisa de regular a própria vida, porque o texto fala de uma dinâmica de oposição entre andar na luz e andar nas trevas. E a gente, olhando por essa perspectiva de regular a própria vida, né, se a minha vida é regulada de acordo com os parâmetros da luz, de acordo com os parâmetros do Senhor, né, então eu tenho comunhão com Deus, e ele diz no versículo 7 também, comunhão com os irmãos. Então, a comunhão com os irmãos, a nossa comunhão entre cada um de nós aqui, também é habilitada para que seja sadia, né, saudável, se nós andamos com Deus. Mas se eu regulo a minha vida de acordo com os padrões das trevas, isso significa, então, que eu vou viver uma vida que é distante daquilo que Deus planejou para mim. É o que ele está dizendo para a gente. E outra coisa que me chama a atenção nesse texto também, né, no versículo 6, né, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João deixa bem claro para a gente que o que a gente diz a respeito da nossa comunhão com Deus pode não querer dizer absolutamente nada. A maneira como a gente fala as palavras que a gente usa e como a gente se comporta no sentido verbal aí de dizer que nós temos comunhão com o Senhor, de que a nossa vida está no Senhor, dizer isso, ele está dizendo aí que não é muita coisa. Que o que diz, na verdade, se nós temos comunhão com ele ou não, é a maneira como a gente vive, é a maneira como a gente anda. E isso, obviamente, ligado ao padrão que Deus estabeleceu. Então, não é apenas andar com Deus, mas é andar com Deus do jeito de Deus. É andar com Deus da maneira que Deus estabeleceu. Não com uma ideia própria do que é o Evangelho, não uma ideia própria de quem é Jesus, mas a própria ideia de Jesus sobre quem ele é para a gente, né? Sobre a maneira como ele se apresenta. E o Senhor, ele não cansa de se apresentar ao longo da palavra.
Ele não cansa de mostrar quem Ele é, como Ele age, o que Ele gosta, o que agrada a Ele, o que desagrada a Ele. O Senhor, Ele passa a Bíblia inteira se apresentando para nós enquanto seres humanos. E à medida que Ele se apresenta em como Ele é, Ele também se apresenta, né, nesse padrão que a gente tem que viver. E o texto dá esse destaque para a luz, né? Como eu falei, essa dinâmica de oposição aí entre a luz e as trevas. Quando a gente vê luz na Bíblia, dentre alguns significados, dois deles me chamaram a atenção, e são dois sobre os quais a gente vai falar hoje, que é a luz enquanto a palavra de Deus e a luz enquanto santidade. São duas maneiras que a luz aparece para nós aí como significado na palavra, né? Palavra de Deus e santidade. E se a gente tem que andar na luz para que a gente tenha comunhão com o Senhor e que a gente tenha comunhão com as pessoas, Ele está querendo dizer que a gente tem que regular a nossa vida de acordo com a palavra de Deus e regular a nossa vida a partir de um padrão de santidade. E falando primeiramente, né, o primeiro ponto aí, falando sobre a luz como palavra de Deus, né, como regular a nossa vida de acordo com a palavra do Senhor para que a gente então possa ter comunhão com Ele. E eu fiquei me perguntando, e eu quero que se pergunte aí, por que nós lemos a Bíblia? Por que você para ler a sua Bíblia em casa? Qual é a sua motivação? O que te leva a fazer isso? Qual é a sua intenção a ler a Bíblia, né? E mais do que qual a intenção que você tem ao ler a Bíblia em casa, qual é o lugar que a Bíblia ocupa na minha vida e na sua vida? Porque levando em consideração o texto que a gente está lendo, eu vou repetir isso várias vezes, ele está dizendo que a gente tem que regular a nossa vida de acordo com a luz, de acordo com, nesse caso que a gente está falando, com a palavra de Deus, para que então a gente possa ter comunhão com Deus. Logo, a minha relação com a Bíblia, a minha relação com o texto bíblico, interfere e define diretamente como é a minha comunhão com Deus. Não tem como eu e você dizer que a gente tem comunhão com Deus e que a gente está buscando a nossa vida com Deus se a Bíblia não for o centro de tudo aquilo que a gente faz. E é por isso que a gente precisa ter essa reflexão. Cara, por que eu sento para ler a Bíblia? Qual é a minha motivação enquanto fazer isso? Eu sento para ler a minha Bíblia em casa porque alguém me disse na igreja que eu tenho que fazer isso e que é assim que eu ouço Deus? Eu sento para ler a Bíblia em casa porque devocional sem a Bíblia não faz sentido? Porque alguém disse que o devocional tem que ler a Bíblia? Qual é a motivação? Qual é o interesse do nosso coração? Porque a Bíblia é incrível, a Bíblia é poderosa, mas se a gente só lê porque alguém disse que é obrigatório no devocional ter Bíblia, não vai ter efeito nenhum na nossa vida, querido. Nós precisamos pautar a nossa vida pela Bíblia. Mas aí é por isso que eu me pergunto e quero que você se pergunte, qual é o lugar que a Bíblia encontra na sua vida? Qual é a posição que ela tem? Se você olha para esse livro hoje, qual é a influência, como a gente falou na semana passada, sobre o fermento que influencia a nossa vida? Qual é a influência que a palavra de Deus tem tido na minha vida e na sua vida? Porque no final das contas, quanto tempo a gente gasta ouvindo e recebendo influências de fora da Bíblia? Não tem como a gente passar o dia inteiro lendo a Bíblia, não tem como. A gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer tantas coisas no nosso dia a dia, na nossa rotina. Só que enquanto a gente está vivendo, enquanto a gente está fazendo as coisas no nosso dia a dia, na nossa rotina, nós estamos sendo abastecidos com informações, com influências, com ideias, ideologias, que tentam formatar a nossa vida de uma determinada maneira. Só que o Senhor está falando para a gente, olha, para você andar comigo, para você ter comunhão comigo, para a gente sentar para trocar ideia, você tem que fazer isso pautado nesse livro. Portanto, se esse livro não tem um lugar de prioridade na minha vida e na sua vida, a nossa comunhão com Deus vai ficar ferida. A gente não adianta só orar, você percebe? Porque até quando a gente fala assim, você fala, pô, não, calma aí, eu não estou conseguindo ler a Bíblia, mas eu estou orando, eu estou falando com Deus, eu falo com Deus todo dia, né? Isso é o que eu ouço de um monte de gente que não crê em Jesus, que fala que tem uma ideia de Deus, que eu falo com Ele todo dia e está tudo bem porque eu oro antes de dormir. Querido, para orar tem que ter Bíblia. Para orar tem que ter palavra, porque como é que a gente conversa com Ele se a gente não sabe o que Ele diz a respeito dEle mesmo? A própria Bíblia diz que a gente pode pedir a Ele e Ele nos dará, mas Ele falou que a gente tem que pedir de acordo com o que Ele disse. Então como a gente vai orar, como a gente vai manter uma vida de oração se a palavra não tiver uma posição central na minha vida e na sua vida? Não é possível, sabe por quê? Porque a nossa oração vai ser rasa. A nossa oração vai estar aquém daquilo que Deus gostaria que ela fosse. Porque à medida que a gente se derrama sobre esse livro, e a gente ouve não, né? Porque a gente vai estar lendo. Você pode ouvir a Bíblia também. Eu tenho o costume de ouvir a Bíblia, às vezes estou no meio da rua, eu fico ouvindo.
Mas à medida que a gente se debruça sobre o livro, a gente conhece quem ele é, o que ele gosta, a maneira que ele se comporta, a maneira como ele espera que nós nos comportemos, isso vai nos abastecendo, a nossa oração vai mudando. Você já passou por isso? Que você estava querendo orar sobre alguma coisa, tentando orar e você não conseguia. Aí quando você começa a ler a Bíblia, o Senhor vai trazendo as palavras na sua boca e a sua oração começa a ficar mais assertiva. As palavras que você usa para se comunicar com Deus na sua oração começam a ficar mais alinhadas com as palavras que estão nesse livro. Querido, porque se está nesse livro, foi ele que ele disse, já é o certo, já é o perfeito, é a melhor oração para ser feita, é a oração eficaz, porque eu estou dizendo para ele aquilo que ele disse para mim. Senhor, o Senhor me disse isso, o Senhor me disse que o Senhor está vendo a minha vida, e o Senhor está vendo a minha casa, e eu servindo ao Senhor, o Senhor cuida da minha casa, e a minha casa vai se entregar para o Senhor. Não é botar Deus contra a parede, mas é falar para ele, Senhor, o Senhor disse isso, eu estou colocando a minha fé naquilo que o Senhor disse. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor se alegra na prosperidade do seu povo. Senhor, eu creio que a minha vida vai avançar em termos de prosperidade em todas as áreas, porque o Senhor disse que o Senhor tem alegria em fazer isso para mim. Olha como é que a situação fica mais interessante em termos de oração. Não é uma oração que a gente chega só e fala assim, Deus, então, está ruim lá em casa, o dinheiro está apertado, ajuda. É uma oração válida, tá tudo bem. Mas, cara, quando você chega para ele e fala, Senhor, o Senhor disse, e o Senhor mostrou ao longo da sua palavra que o Senhor é digno de confiança, que a sua palavra, quando ela é lançada, ela é eficaz, ela cumpre o propósito para o qual ela foi lançada. Senhor, essa palavra eu creio nela e ela é verdade. E eu creio que o Senhor vai realizar isso na minha vida. Senhor, eu estou colocando diante de Ti aquilo que o Senhor disse a respeito dessa situação na minha vida. Querido, essa é uma oração completamente diferente. Sabe por quê? Porque faz diferença para mim e para você e não para Ele. Ele já sabe o que Ele falou. Quem precisa saber o que Ele falou somos eu e você. E obviamente, mais do que orar, a Bíblia precisa ter uma posição central na minha vida e na sua vida, porque ela deve balizar a maneira como a gente se comporta. Como eu e você temos respondido às coisas que se apresentam diante de nós. Como eu e você temos escolhido viver a nossa vida e o nosso dia. Qual é o balizador? Qual é aquilo que diz o que é certo e o que é errado? Porque a gente ouve lá fora, querido, a gente ouve tantas ideias, tantas ideologias, tantas sugestões, e a gente se acostuma. A gente se acostuma que está tudo bem sair beijando na boca de um monte de gente. A gente se acostuma que sexo fora do casamento está tranquilo, porque a gente precisa ver como funciona, se vai ter química. A gente se acostuma a ouvir isso. Uma vez eu ouvi uma pessoa de dentro da igreja falando para mim, cara, eu nem sei como é que você fala para um jovem hoje que não pode fazer sexo fora do casamento, porque é uma geração tão doida, é uma coisa tão louca, como é que você fala isso na igreja hoje em dia? Falei, é super simples assim, gente, então a palavra diz que não pode fazer sexo fora do casamento, porque é o padrão que Deus estabeleceu. Só que as pessoas dentro da igreja, as pessoas que eu estou falando, a gente, eu não estou apontando para o outro, estou falando de mim e de você, a gente se acostuma tanto com o que é errado, ou melhor, com ouvir sobre o que é errado, que a gente começa a naturalizar algumas coisas. O Senhor não nos chamou para naturalizar coisas. O Senhor nos chamou para viver de acordo com a sua palavra, para andar na luz, balizar a nossa vida de acordo com a luz, com a palavra, e então ter comunhão com Ele, para viver uma vida diante dEle e ir para o céu viver a eternidade com Ele. Não é sobre se acostumar, não é porque hoje todo mundo faz, não é porque hoje é normal. A gente às vezes posta coisa na rede social porque todo mundo está postando. A gente ouve determinadas músicas porque todo mundo ouve, está tudo bem, é só uma música. Se a música não está, ou melhor, se a música tem coisas que não condizem com a palavra, querido, por que no seu fone de ouvido você está botando isso para dentro do seu cérebro? Por que a gente faz isso? Porque a batida é legal. Eu respeito que a batida pode ser até bacana, legal, mas o que leva para o céu, querido, é aquilo que a gente injeta dentro de nós. E se a palavra não tiver o lugar para julgar o que é bom e o que é mal para nós, o que é certo e o que é errado, queridos, não haverá comunhão com Deus. Não importa o quanto a gente deseje isso, porque não é uma questão de desejo, é uma questão de viver uma vida pautada na palavra. Você está entendendo isso? Eu sei que esse tipo de coisa, a galera se empolga menos. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é a luz para os meus caminhos. É ela que ilumina a maneira como nós andamos e nós vivemos. É ela que diz o caminho que nós temos que percorrer. Não só o caminho que nós temos que percorrer, mas como percorrer esse caminho. A gente precisa entender que o Senhor, por exemplo, nos chamou para ter uma vida generosa. Que dízimos e ofertas fazem parte de tudo aquilo que serve a Deus. Mas aí o que a gente como crente faz? A gente discute se o dízimo e oferta tem que ser do bruto ou do líquido. Você está rindo porque você já ouviu.
mas aí calcula matemática, não sei, querido. Deus falou, confia que Ele vai abrir as portas do céu para nos abençoar, querido. Não é bruto e não é líquido, é o todo. O Senhor te entregou um todo na sua mão. Seja fiel no todo que Ele te entregou, porque Ele vai cuidar da sua vida. Mas a gente começa a ouvir, a gente se acostuma a ouvir a influência de fora, e aos poucos a gente começa a se comportar diferente, ou a pensar diferente, e isso não pode mais acontecer, querido, porque os tempos são maus e serão cada vez piores, as influências são más e serão cada vez piores, e só conhecendo esse livro a gente vai saber como viver, como responder às situações que são colocadas diante de nós. Em Provérbios 4, 27 diz, não se incline nem para a direita nem para a esquerda, mas afaste os seus pés do mal. Há um caminho, querido, estabelecido pelo Senhor. E Ele não quer que a gente nem pise para fora para a direita nem para fora para a esquerda, porque é um caminho único, não tem variações, não tem várias formas de viver, só tem uma forma de viver diante do Senhor, e essa forma é a palavra de Deus. Nós precisamos renovar a nossa mente nesse livro, nós precisamos colocar esse livro num lugar onde ele ilumina toda a nossa vida, e não só as coisas que a gente gosta que fazem mais diferença para nós. Porque quando o versículo que a gente lê é de promessa e de bênção, querido, a gente dá pulinho, a gente gira e tudo, né? A gente se alegra. Mas quando é uma palavra de exortação, quando é uma palavra mais dura do Senhor para nós, a gente fala assim, mas às vezes nem é tanto, eu nem estou tão errado assim. Macia. Aí você vai ver, tipo assim, às vezes o pessoal sai da igreja e fala assim, nossa, palavra dura hoje, né? Então, você não leu Tiago, querido? Lê Tiago. João está chamando os outros de mentiroso aqui, gente. A gente nem faz isso aqui. Tu já viu o pastor chegar e falar assim, você é um mentiroso? Claro que não. Mas João fez. Óbvio que havia um contexto aqui, né? João, quando escreve essa carta, ele escreve num momento em que estavam aparecendo ali falsos profetas, trazendo uma série de ensinamentos errados sobre tantas coisas do que Jesus havia falado, em que eles estavam tentando distorcer aquilo ali. E é nesse contexto em que ele fala sobre andar na luz, andar nas trevas, e chamando pessoas de mentirosas, porque elas estavam tentando distorcer o ensinamento de Jesus e aquilo que os apóstolos haviam comunicado sobre o que Jesus pregou. Então, naturalmente, tinha um contexto. Mas, querido, às vezes o Senhor é duro mesmo, às vezes a palavra é dura mesmo, mas é para o nosso bem, querido, é para nos exortar. No final das contas, Jesus tem um objetivo só, que é nos levar para o céu para viver com Ele, querido. Eu prefiro que Ele seja duro comigo e me leve para o céu com Ele, do que não falasse nada para mim e deixasse para o inferno. Ele escolheu falar para mim e para você à medida que a gente abre o coração. Mas, mais uma vez, essa palavra precisa encontrar um lugar de centralidade na minha vida e na sua vida. Como eu e você temos vivido a nossa vida. Quando as situações se aparecem diante de nós, como é que a gente toma decisão? Como é que a gente escolhe? Como a gente se relaciona com as pessoas que estão perto de nós? Como a gente escolhe as amizades com quem a gente vai conviver? Como você está pensando em escolher a pessoa com quem você vai namorar? Ou com quem você já está aí pensando em casar? A palavra tem direção para isso, querido. Você não vai encontrar um versículo, eis que te digo o caso com fulano. Se tiver escrito isso, é heresia da braba. Queime esse livro, porque não é de Deus. Mesmo que o nome do seu namorado seja bíblico, sacou? Ou da sua namorada. Não importa, né, Tiago? No teu caso é Tiago, aí. Então, assim, não entra nessa, sacou? Não vai ter isso escrito lá. Mas a palavra mostra sobre o que é um homem de Deus e uma mulher de Deus. A palavra mostra sobre isso. Qual é o padrão que Deus espera de um homem de Deus e de uma mulher de Deus? Olha para a pessoa que está com o seu lado aí, que se você já estiver namorando, noivo, ou se você estiver interessado em namorar, né, e ainda não começou, vai na Bíblia, cara. O que a Bíblia diz? Eu reconheço essas características que o Senhor determinou como homem de Deus e uma mulher de Deus, nessa pessoa com quem eu quero me relacionar ou com quem eu estou me relacionando. Porque se essa não é a realidade, querido, se o comportamento não é adequado à palavra, se o comportamento não é adequado ao que Deus falou, precisa haver uma conversa séria sobre isso. E se uma conversa séria não levar a uma solução coerente com a palavra, é necessária uma atitude séria sobre isso. Nem que essa atitude seja o fim, como o Natan bem falou aqui. Porque no final das contas, querido, o que vale é o que Deus tem a dizer, pastor Hélio sempre fala isso. É o que vale. O que a palavra diz é o que vale, não são os nossos sentimentos, as nossas ideias, as nossas opiniões. A igreja hoje tem um monte de gente pregando um monte de maluquice, porque as pessoas estão dando ouvido às suas próprias emoções, às suas próprias ideias. E não é isso que Deus espera de nós, querido. Josué 1, versículo 7, o próprio Deus disse para ele, olha, tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar.
Nós desejamos uma vida bem-sucedida, amém? A gente quer que nossos sonhos se realizem, a gente quer alcançar aquilo que a gente tem planejado, mas a promessa do Senhor para nós, querido, é que se nós vivemos a nossa vida pautada na palavra e a gente não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, nós seremos bem-sucedidos por onde quer que nós andarmos. Mas há um padrão definido, há uma maneira de viver. A gente está caminhando para um tempo em que cada vez mais as pessoas vão tentar flexibilizar esse livro. O que pode e o que não pode, de acordo com a palavra de Deus, vai ficar cada vez mais nebuloso aí fora. Isso é o que o diabo vai fazer. Quando a gente pensa hoje em termos de tecnologia, de para onde a gente está vivendo, a inteligência artificial ela tem um papel fundamental em fazer a gente questionar tudo o que é verdade. Porque hoje não é mais prova de nada se você tem uma foto, um vídeo, qualquer coisa do gênero. Não estou pregando aqui que a inteligência artificial é o anticristo, tá? Não vai sair daqui e falar que eu falei heresia. Tá? Calma, não é isso que eu estou falando. Mas o ponto é, quando a gente cria uma tecnologia que incentiva a gente a questionar tudo o que é verdade e a não acreditar mais em nada, a gente está caminhando para um tempo em que tudo será flexibilizado ou pelo menos questionado, porque nós seremos treinados para isso. Hoje você está no seu feed lá, passando o seu dedinho, e aí você fica, será que é de IA ou será que não é de IA? Tem coisa que te engana, né, Babi? Tem coisa que te engana. Você vê uns vídeos e fala assim, eita, é IA? Não é possível, né? Não, eu acreditei. E aí, à medida que aquilo te decepciona, porque você acreditou e não era verdade, você fica mais cético para a próxima imagem que você vai ver. E você vai ficar mais cético para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. E a gente vai ser treinado a todo dia, ficar tentando descobrir o que é verdade e o que não é. À medida que vai chegar o tempo em que a humanidade não acreditará em mais nada como verdade, apenas aquilo que para si mesmo é verdade. Porque o que está dentro de mim, o que eu acredito como verdade, não foi a inteligência artificial que fez, é meu. Então a única verdade que existirá para as pessoas será o que está dentro delas e o que elas acreditam, e ponto. Mas a palavra de Deus tem para nós uma verdade absoluta, específica, válida para todos nós, querido. A gente não precisa ficar jogando esse texto na IA para saber se é verdade, não. Pode jogar para tentar ajudar a entender. Mas para saber se é verdade ou não. Por quê? Porque o Criador de todas as coisas diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele já se anunciou como a verdade. Eu e você não precisamos mais questionar nada. Ele já disse para mim, olha, fica tranquilo, é verdade. Coloque em prática e você será bem-aventurado em tudo aquilo que você fizer. Mas, outra vez eu digo, esse livro tem que ter um lugar de centralidade na minha vida e na sua vida. Não é negociável, querido. Porque o tempo que a gente vai viver cada vez mais para frente é um tempo que ou a gente se agarra ao que está escrito aqui, ou a gente não vai aguentar. O pastor Hélio tem pregado sobre isso constantemente, que é verdade. Nós não vamos aguentar. O que vai nos fazer suportar tudo aquilo que vier é o que está escrito nesse livro. Por quê? Os apóstolos suportaram muitas coisas, querido. Muitas coisas que eu e você nunca suportamos. Mas o que ajudou eles a suportar era, em primeiro lugar, ter o Espírito Santo dentro deles, e graças a Deus que nós temos, amém? Mas, em segundo lugar, fazer aquilo que Jesus falou, guarde os meus mandamentos. Eles guardaram, e ao guardar, eles suportaram toda e qualquer coisa, porque eles sabiam por que eles estavam vivos e o que eles estavam fazendo para Jesus. Então, vamos olhar para a palavra como centralidade na nossa vida. Nós precisamos andar na luz para ter comunhão, e andar na luz do que a gente está falando aqui, andar na palavra de Deus. Eu estou vivendo isso, o que a Bíblia diz? Eu tenho que tomar uma decisão, o que a Bíblia diz? Eu tenho que escolher alguém para passar o resto da vida do meu lado, o que a Bíblia diz? Como eu vou usar o meu dinheiro, o que a Bíblia diz? Eu devo comprar uma coisa ou não, o que a Bíblia diz? Eu devo ir para um show em Copacabana ou não, o que a Bíblia diz, querido? O que a Bíblia tem a dizer? Essa é a pergunta que eu e você temos que fazer. Para que então a gente viva uma vida que ande na luz. Amém? Esse silêncio é uma tristeza, mas faz parte. Eu também fico assim quando estou lendo na Bíblia, gente. Porque Jesus fala essas coisas primeiro comigo, então eu tenho que ficar quieto ouvindo, né? Então, a bênção, glória a Deus. Mas vamos lá. A segunda coisa, então, que eu falei, a primeira foi como a luz como a palavra de Deus, e a segunda é a luz como santidade e pureza, querido. Nós temos que andar na luz, logo nós temos que andar em pureza para que então nós possamos ter comunhão com Deus. Temos que andar em santidade. E aí você fala assim, ei, para, Jesus me fez santo, que história é essa? Tem base bíblica e tudo, vou citar 3, 4, 5 versículos aqui. E é verdade, Jesus já nos santificou, você pode dar uma glória a Deus aí? Obra essa que eu e você não poderemos fazer por nós mesmos. No momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele nos santifica, Ele nos torna santos, e Ele nos coloca numa posição espiritual de santidade. Mas isso, querido, não elimina
a obra do Espírito na nossa vida até que a gente vá para o céu, de ir trabalhando em nós o nosso caráter e dessa forma aí nos santificando, que no final das contas é nos alinhando à palavra de Deus e a quem Jesus é. Quanto mais nós estamos parecidos com Jesus, mais nós estamos caminhando numa vida de santidade e pureza, porque Ele foi aquele que viveu 33 anos aqui e não pecou. Então o Espírito, ele tem uma obra que ele está fazendo ativamente em nós para nos conformar com Jesus, para que cada vez mais eu e você sejamos parecidos com Ele, para que cada vez eu e você possamos conhecer mais a Ele. Portanto, andar em santidade é para mim e para você, mesmo nós já sermos santos, sendo santos. Porque há um processo de santificação que foi iniciado no dia da nossa conversão e que só terminará no dia que nós formos para o céu. Isso é o que a palavra nos mostra. E aí, como eu gosto de fazer pergunta, eu quero que você pergunte para você aí, você quer viver em santidade? Não fala amém logo. Presta atenção no que eu estou te perguntando. Hoje, você está preocupado em viver em santidade? Isso é algo que preocupa você ao longo dos seus dias e é algo que me preocupa ao longo dos meus dias? Isso é algo que eu e você consideramos diariamente? Porque diariamente nós temos oportunidade para não ser. Você pode dar um amém para não dar amém sozinho? Todo mundo riu de tristeza, então, ninguém deu amém. Todo dia eu e você, a gente tem oportunidades constantes para escolher nos lançarmos naquilo que é impuro e não andarmos numa vida de santidade. Portanto, eu e você temos que considerar isso. Eu tenho me preocupado em viver em santidade todo dia. Viver em santidade é alguma coisa que eu quero fazer, que eu escolho fazer dia a dia na minha vida, porque isso é o que eu e você precisamos fazer, querido. Porque senão a palavra diz que se nós não andarmos dessa forma, nós simplesmente não podemos ter comunhão com Deus. Deus só tem comunhão, querido, com quem vive da forma que Ele mandou a gente viver. Você pode dizer um amém? E santidade, de uma forma muito simples, muito simples, muito simples, muito simples, é basicamente fazer aquilo que Deus gosta. O que Deus gosta? A gente faz. Isso é santidade, querido. Ele escreveu nesse livro tudo aquilo que Ele gosta, tudo aquilo que agrada a Ele, para que Ele olhe para a gente e fale, cara, eu me agrado em você. Agradar a Ele é colocar esse livro em prática todo dia na minha vida e na sua vida. Isso é viver em santidade. Porque à medida que eu e você... Apertei um negócio aqui. À medida que eu e você, a gente anda de acordo com esse livro, e a gente se preocupa com isso diariamente, o Espírito Santo vai trabalhando, querido. E Ele vai nos conformando. E a nossa maneira de falar muda, nosso comportamento muda, nossos pensamentos mudam. Tudo vai ser mudando pelo Espírito Santo. Mas eu e você, a gente considera isso todo dia, e essa é uma preocupação. Você se preocupa com a sua vida de santidade? Porque se nós não nos preocupamos, querido, o Senhor está nos chamando para nos preocupar com isso. Porque o fim dos tempos também é um tempo de batalha por santidade. É um tempo de batalha por pureza, querido. Porque o nosso Deus é assim. E Ele não aceita menos do que isso. E aí é importante a gente também já colocar em perspectiva, de que, obviamente, quando a própria palavra diz para a gente, olha, você tem que ser perfeito como Deus é, como Deus falou para Abraão, olha, ser perfeito, anda na minha presença, isso? Obrigado, tinha esquecido. É muito mais por se colocar numa posição de ir sendo aperfeiçoado ao longo do tempo, do que no momento específico e determinado poder dizer que você é perfeito, porque não seremos. Estamos no corpo ainda, temos uma carne ainda. Então é sobre, o que eu estou falando aqui, é sobre vivermos esse processo e irmos sendo conduzidos constantemente a um aperfeiçoamento, que é cada vez mais nos parecermos com Jesus. E por que isso é importante? Porque em Hebreus 12:14, diz o seguinte, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, em 1 João, a gente vê que se nós não andamos na luz e não andamos, consequentemente, em santidade, nós não seremos habilitados a ter comunhão com Deus. Mas aí em Hebreus a gente já vê que se nós não buscarmos ativamente uma vida de santificação e pureza, nós sequer veremos ao nosso Deus. E aí você pode até pensar que você não vai ver a Deus quando você chegar no céu, você não vai entrar no céu, e isso obviamente é um dos pontos. Mas o que eu creio também é que eu e você nós vamos ver Deus hoje no nosso tempo, na nossa vida. E como é bom ver Deus na nossa vida. Como é bom quando a gente vê o Senhor agindo em nosso favor, o Senhor trazendo coisas diante de nós, o Senhor fazendo coisas na nossa vida. Mas quanto mais a gente anda em pureza, querido, quanto mais a gente anda em santidade, mais nós vemos Deus na nossa vida. Qual é o lugar que santidade tem ocupado na minha vida e na sua vida? Porque claramente
Nós vivemos uma geração que cada vez é pior. Não significa que no passado não foi. Se você for dar uma lida lá rapidamente sobre o que acontecia na Grécia Antiga, sobre o que acontecia em Roma, né, como a gente vê aí, Roma no caso no contexto ali do Novo Testamento, se você for ver, impureza não é algo novo, não é algo do nosso tempo. A questão é que com o tempo a gente está se aperfeiçoando como humanidade em sermos cada vez piores. Nessa geração, nesse tempo, onde a impureza e a devassidão são jogadas na nossa cara, no feed na nossa rede social, não vou nem dizer na TV, porque ninguém deve ver a TV aberta aqui, né? Alguém que vê a TV aberta, gente? Ninguém, né? Pois é. Opa, temos dois, glória a Deus. Ou não sei. Sempre glória a Deus, né? Mas assim, não por esse motivo específico. Até me perdi, tá vendo? Ficava uma besteira. Mas isso. Então, assim, a gente está sendo bombardeado o tempo todo com isso, querido. Nós, inclusive, especificamente nós aqui, nós temos o privilégio de morar no Rio de Janeiro, né? Que é uma cidade que é quente, o pessoal gosta de usar pouca roupa, não é? Você vai para o Nordeste, você não vê no perto da praia a galera andando de sunga e chinelo para ir na padaria comprar coisa. Você não vê isso. Isso é uma coisa do Rio de Janeiro, muito característico. Então a gente vive num lugar, querido, que é conhecido por manifestações culturais em que o corpo é o centro de tudo e que o corpo sem roupa é o centro de tudo. A gente vive num país em que uma das referências que se tem sobre nós é a sensualidade. É o corpo sensual de um brasileiro e de uma brasileira que é referência como característica do nosso país fora daqui da nossa geografia. Esse é o contexto que eu e você vivemos, querido. Esse é o contexto que a gente vive hoje, em que as pessoas estão dispostas a mostrar absolutamente toda e qualquer coisa do seu corpo em troca de dinheiro na internet. E as pessoas não só fazem isso, como a palavra diz, né, que as pessoas não apenas no nosso tempo fariam o que é mal, fariam o que é impuro, mas seriam parabenizadas por isso, né? Seriam valorizadas por isso. E hoje você entra em sites de notícia, né, dos grandes veículos de comunicação do Brasil, e você tem notícias falando sobre homens e mulheres que fazem vídeos nus lá mostrando seus corpos, querido. Essa é a nossa geração. Mas nessa geração o Senhor chamou um povo para ser santo. Nessa geração o Senhor chamou um povo para ser puro. Um povo que não se acostuma com a impureza, querido. Nós não fomos chamados para nos acostumar com a impureza, querido. Nós fomos chamados para denunciar essa impureza e para, enquanto filhos de Deus, individualmente, como coletivo, vivermos uma vida de santidade na nossa geração. É possível porque Ele disse que é possível, querido. Mas eu e você precisamos considerar que isso é algo necessário e que eu e você precisamos nos preocupar. Em todas as áreas da nossa vida. Eu dei alguns exemplos aqui maiores, mas a maneira como você e eu falamos. Quais são as palavras que saem da nossa boca? Porque a gente se acostuma às vezes com alguns termos que são torpes, como a palavra de Deus diz, e a gente vai reproduzindo isso como se não quisesse dizer nada. Não é o nosso lugar, querido, não é o nosso vocabulário. Não é. Ah, mas o meu time de futebol, eu não posso fazer nada pelo seu time de futebol, querido. Não posso. Ah, mas eu fiquei nervoso quando eu estava jogando futebol. Porque quando a gente joga futebol, tem um negócio que o velho homem ele chega para jogar, né? O velho homem chega e outra é minha, né? Ele vem jogar junto, cara. Mas aí, o que você fez? Você fez o quê? Você entregou sua vida para Jesus. E aí Jesus fez o quê? Ele fez morada em você e em mim, querido. Então quem tem que jogar futebol com a gente é o Espírito Santo e não o velho homem. Quem tem que sentar para ver futebol na TV com a gente é o Espírito Santo e não o velho homem. Porque é muito fácil dizer que a emoção ganhou da gente, querido. É muito fácil dizer isso. Eu também passo por isso, querido. Também gosto de futebol, gosto de um monte de coisa, não tem problema. Pode torcer pelo seu time, mas não fala do juiz aquilo que você fala dele. Não fala. Sabe por quê? Porque existe uma palavra que foi deixada pelo nosso Deus, que diz para nós que a nossa boca não pode jogar água amarga e água doce, não tem como. Existe padrão, existe parâmetro, existe algo que diz ainda o que é certo e o que é errado. Você pode dizer um amém a isso? Não é a opinião, não é o que a gente acha, não é a teologia da igreja, não, é o que a palavra de Deus diz sobre as circunstâncias da nossa vida. Eu quero que você abra aí comigo em Gálatas 5, no versículo 19. Já estou acabando? Gálatas 5, versículo 19, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são, : imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas.
Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Só até aí. O pessoal do louvor pode ter calma, não precisa subir exatamente agora não, tá tudo bem, calma. Te enganei, né? Falei que estava terminando, tá? Calma. Daqui a pouco, rapidinho, já vem, só para vocês não ficarem aqui. Então a gente leu aí uma lista bacanuda, né, gente? Não é bonito? Não, não é bonito. Mas sabe o que é interessante? Quando a gente pensa em pureza, né? Em santidade e tal, a primeira coisa que a gente pensa é em moralidade sexual, que é o que a gente não deve fazer. A nossa mente rapidamente vai para lá, né? Porque talvez seja o exemplo mais grotesco e mais forte do que é uma imoralidade, uma impureza e uma vida sem Deus, né? Porque o Senhor, Ele cansa, né? Cansa não, porque o nosso Deus não cansa, mas Ele constantemente mostra na palavra como a pureza sexual é algo relevante para o nosso relacionamento com Deus e algo relevante para a nossa vida como um todo, né? Mas o texto ele vai trazendo tantas outras coisas, querido. Ele fala aí, por exemplo, de ciúme. No mesmo balão aí, no mesmo caldo que está a imoralidade sexual. Mesmo peso. Não diz amém se você é ciumento, não, em nome de Jesus. Eu sou cuidadoso. Eu gosto de proteger. Sendo completamente doido, mas proteger, né? Não. Ele fala aí de discórdia, querido. Discordar não tem problema. Mas quando a gente vai instigando o irmão, instigando, e aí discórdia não acaba nunca, isso vai cambar para algum lugar aí que vai ferir a nossa santidade, porque está dizendo aqui que discórdia é obra da nossa carne, querido. Divisão. Sabe, quando a gente prefere entrar naquela discussão para a gente ter razão à beça, ao ponto que a amizade desfaz, ao ponto que gera um climão no ministério, ao ponto que gera um climão dentro da nossa casa, porque a gente não quer baixar a nossa cabeça para o nosso pai, para a nossa mãe, mesmo quando eventualmente a gente tem razão. Só que aí a palavra olha para a gente e fala, ei, honra o seu pai e a sua mãe. Não é, convença o seu pai e a sua mãe. Honre o seu pai e a sua mãe, querido. Mesmo que você tenha razão. Amém, pai, amém, mãe, está tranquilo, deixa rolar, depois a gente conversa sobre isso, está tudo bem, vamos ficar em paz aqui. Porque a gente quer convencer, a gente quer dizer, que a gente quer falar, né? Facções, sabe, aquela grande panelinha. Ei, não, glória a Deus para isso não. Por que que a gente vê isso, cara? Por que que a gente vê isso? Eu não acho, né, obviamente cada um tem as suas características, seus interesses, e a gente se junta em grupos, isso é normal, isso não tem problema nenhum. Mas facção, querido, é quando você é do meu lado e o outro é o lado contra nós. E às vezes a gente cai nisso. Eu estou só dando alguns exemplos, querido. Porque quando a gente fala de santidade, de pureza, como eu falei, a gente caminha para a imoralidade sexual, né? E isso aqui é impureza. Se eu não faço isso, está tudo bem. Sou santo, Jesus me fez santo, está tudo legal, está tudo tranquilo. Não, eu e você, a gente tem que se preocupar todo dia com isso, querido. Porque a gente pode estar tendo atitudes que são atitudes que não condizem com uma vida de santidade. Inveja, né? Tem uma coisa que é interessante aí, que é a coisa da idolatria. Não carrega um negocinho comigo, né? Não tem um negócio que foi esculpido aí, então eu não sou idólatra, né? Mas será que, de repente, não rola uma idolatria? Será que não? O que você faria por isso aqui? Qual o lugar que isso aqui ocupa na sua vida? Qual o tempo que você gasta nisso? Qual o dinheiro que você investe nisso? Qual é a emoção do seu coração que você está investindo nisso? Será que não? Sabe quando você sente vibrar no bolso? E você olha e não aconteceu nada? É que o cérebro já está preparado para sentir. E ele vai emulando uma coisa vibrando no seu corpo. E aí quando você pega, ninguém te mandou mensagem. Você só imaginou que vibrou. Qual é o lugar que isso ocupa na nossa vida? Não, mas eu pego para ler a Bíblia. Até que a notificação da rede social chegue. E aí eu clico só para ver. E aí eu nunca mais volto para o aplicativo da Bíblia. Não, não é idolatria. Glória a Deus pela sua vida, querido. Quantos dias você pode ficar sem? Quantos dias eu posso ficar sem? Faz um teste você. Coloca diante de Deus. Senhor, não é idolatria. Não vou ver. Faz o teste. Prova você nisso. Não sou eu que vou dizer para você sobre a sua vida, querido. Eu não sei. Mas você sabe. Será que a gente não está idolatrando nosso time de futebol? Será que a gente não está idolatrando nosso ministério, nosso chamado? Que o desejo por isso é tão louco e tão ardente, que está superando o desejo pelo próprio Deus?
E às vezes a gente pode estar caindo numa cilada de amar mais o ministério, mais o talento que Ele nos deu, mais o chamado que Ele tem para nós, do que aquele que nos chamou. E a gente aos poucos vai idolatrando pequenas coisas sem saber. Idolatria, querida, ela se manifesta naquilo que você não consegue viver sem. Se hoje, aquilo que você mais quer, aquilo que você mais deseja, aquilo que ocupa um lugar tão especial no seu coração, se Deus disser para você hoje que Ele não vai te dar, o que isso vai fazer na sua vida? Qual o impacto que isso vai ter para você? Porque ou Ele é o centro, querido, ou não há mais nada. E aí por isso que eu quis ler esse texto, porque a gente se acostuma em pensar nos grandes pecados, nos grandes erros, nas grandes impurezas. Mas quando eu e você, a gente, movido pelo Espírito, a gente começa a se preocupar, Senhor, eu quero viver uma vida de santidade, eu quero viver uma vida de pureza. O Senhor vai nos conduzindo, queridos, pelas pequenas coisas, para ajustar as pequenas coisas, a maneira como você e eu falamos com nossos pais, querido. Qual é o tom de voz que nós usamos com nossos pais, quando a palavra diz para nós que nós temos que honrar eles? Ah, mas eles me irritam. Paciência, tem que honrar igual. Qual é o tom de voz que você conversa dentro da sua casa, que eu faço dentro da minha casa? Qual é a maneira como você se relaciona com o seu irmão? Quem tem irmão aí, quem tem irmã? Ah, mas ele me irrita. Ah, mas ela me irrita. Mas o Senhor escolheu botar vocês para viver junto. Não é junto no culto, domingo à noite, quando vocês se encontram. Dentro de casa. De repente, vocês dividem o mesmo quarto. Olha que divertido. Aí você fala, não, eu queria outro, Deus. Caí na casa errada. Não caiu, querido, não caiu. É sangue do seu sangue. Como é que você está lidando com essa pessoa dentro da sua casa? Porque senão, queridos, tudo é grande demais para nós, e como a gente não faz o que é grande, a gente está super bem. Está tudo certo. Eu não me embriaguei, eu não fiz sexo fora do casamento, a vida está bela. Tomara que esteja. Mas, querido, as pequenas coisas importam. Como eu falei na semana passada, quando a gente negocia o que é pequeno, a gente treina o nosso coração para negociar o que é maior. Se a gente não sabe falar dentro de casa com o nosso irmão, dentro do quarto, com a nossa irmã, a gente não vai saber falar com os nossos pais. Se a gente não sabe falar com os nossos pais, a gente não vai saber falar com o nosso marido, com a nossa esposa. Se a gente não sabe falar com o nosso marido, com a nossa esposa, a gente não vai saber falar com nossos filhos. E a gente vai criar filhos que não tiveram o relacionamento que deveriam ter com seu pai e com a sua mãe. E isso vai, em cadeia. Aí você fala, não, mas foi só uma briga dentro de casa com meu irmão, com a minha irmã. Pode brigar, querida, faz parte de irmão e irmã. Eu não tenho irmão e irmã, não sei como é que é esse negócio de brigar dentro de casa. Mas tem essa coisa de brigar, não tem problema, acontece. Mas aí, quando a gente está movido pelo Espírito Santo, a gente vai buscar reconciliação. A gente não fica no quarto trancado esperando pedir desculpa, entende? É sobre uma vida, querido, de santidade em todas as áreas da nossa vida. Não tem como a gente ter comunhão com o Senhor, Como ele disse lá, cadê? Se andamos na luz, como Ele está na luz, como o Senhor está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É uma comunhão que também alcança as outras pessoas. Para a gente terminar, eu quero que você abra sua Bíblia em João 10:10. Agora o louvor pode vir. Agora sim. João 10:10. Ai, Deus. Guarda o seu amém para a semana que vem, o seu glória a Deus para a semana que vem, que hoje não deu, gente? Está tudo bem. João 10:10, versículo conhecido de cada um de nós, pelo menos da maioria de nós, diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Uma vida em abundância. Eu estou lendo aqui na versão versão transformadora. E desse texto ele conecta com aquilo que a gente está falando, porque ele divide dois comportamentos, de pessoas com quem a gente se relaciona. E isso obviamente está ligado com andar na luz e andar nas trevas, Então quando a gente anda em trevas, ou quando a gente permite, que a gente vá às vezes você nem está andando na treva, você está em Jesus, glória a Deus pela sua vida. Eu creio que você está em Jesus, amém? Tem 5 améns. Eu estou crendo que você está vivendo uma vida em Jesus, eu não estou aqui para julgar você, não é isso. O que a gente está falando aqui sobre andar é porque às vezes, querido, com poucas concessões que a gente faz, a gente vai deixando um pé sair da luz e caminhar um pouquinho na treva. E a treva vai entrando. E esse texto de João, ele diz que quando
o que o ladrão faz, na verdade? O que ele faz? A atividade, a ação do ladrão é sempre retirar coisa de nós. É sempre roubar coisa de nós. A comunhão com as trevas, ela tira tudo de nós. Está dizendo aí, roubar, matar e destruir. Não há nada que nos é oferecido aí. Não há nada que nos é acrescentado aí. Portanto, quando nós andamos em trevas, ou quando nós estamos andando na luz, mas permitimos que de alguma forma as trevas comecem a ganhar espaço na nossa vida, em alguma área, em algum momento específico, a gente está caminhando para um lugar de destruição. Porque o ladrão, ele veio apenas para roubar, para matar e para destruir, para tirar tudo de nós. Mas Jesus não. Jesus, que antes desse versículo ele está se anunciando como bom pastor, como aquele que dá a sua vida pelas ovelhas, ele diz, não, eu não vim para tirar, eu vim para dar, eu vim para acrescentar, eu vim para te entregar coisas. E ele fala ainda de uma vida em abundância, na maior parte das traduções, e aqui nessa, para dar vida, uma vida plena e uma vida que satisfaz, porque, queridos, a comunhão com Deus, ela nos dá tudo de melhor. As trevas sempre vão tentar tirar de nós tudo, mas o Senhor sempre vai dar para nós tudo. E por que eu posso dizer para você que Ele vai sempre dar tudo para a gente? Porque no momento em que Ele precisou resolver o problema que a gente criou, Ele se entregou no nosso lugar. Ele entregou Ele mesmo. Se Ele não poupou Ele, querido, o que mais o Senhor nos dará? O que mais Ele não nos dará? Só que quando a gente lê esse texto que a gente leu hoje lá em 1 João, ele, como eu disse, tinha um contexto ali em que João estava falando diretamente contra mentiras que estavam sendo pregadas naquelas congregações lá. Mas hoje, para a gente, eu vejo isso de forma diferente, querido. Quando fala ali, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos na treva, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se nós andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica. Querido, isso é um convite de Deus para mim e para você, para andarmos na luz. Esse é um convite de Deus para mim e para você, para andarmos e vivermos a nossa vida de acordo com esse livro e com essa palavra, para que ela ocupe um lugar central na nossa vida, para que ela seja o balizador de como eu e você devemos viver. É um convite de Deus para nós, para uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida em que eu e você vamos escolher não fazer o que o mundo diz para nós que a gente tem que fazer, porque nós temos um Deus que cuida de nós e que se entregou em nosso lugar. Andar na luz é escolher Jesus, querido. Simples assim. É escolher Ele todos os dias da nossa vida. Mas Ele caminha com pessoas que estão dispostas a caminhar com Ele da forma que Ele estabeleceu para caminhar. E há um livro inteiro sobre isso, explicando para a gente. Portanto, nessa noite o Senhor está convidando a gente para esse lugar. Um convite para uma vida mais consciente da palavra de Deus, uma vida mais consciente que nós devemos ser santos e que nós devemos andar em santidade. E eu quero te convidar a isso nos próximos dias. Acorde todo dia de manhã e considere a Bíblia na sua vida. Acorde todo dia de manhã e se preocupe naquele dia em ser santo para Jesus. Porque vale a pena, querido. Quando nós nos achegamos ao Senhor, Ele diz que nós devemos crer que Ele é galardoador, que Ele recompensa. Portanto, com Ele não é só apenas fazer o que Ele quer porque agrada a Ele, mas há nele ainda a recompensa por vivermos como Ele quer que a gente viva. E há a recompensa ainda maior, que é um lugar que Ele está preparando para mim e para você, para que a gente vá viver toda a eternidade com Ele. Por isso Jesus está nos convidando, querido, para o nosso tempo, na nossa geração, vivermos uma vida pautada pela palavra, uma vida de santidade. É possível em Jesus. É possível em Jesus, querido. É possível usar palavras saudáveis na nossa boca. É possível dizermos não à pornografia. É possível, querido, manter pureza sexual até o casamento. Você pode dizer um amém para isso? É possível em Jesus. Vão tentar convencer a gente que não é possível, mas é possível. É possível ser generoso e pegar parte do dinheiro que chega até nós e oferecermos ao Senhor, às pessoas e à obra de Deus, porque a nossa prosperidade vem dele e não daquilo que chega ao nosso bolso. É possível no nosso tempo, sim, querido, porque Ele disse que é possível. Mas eu e você temos que ter coragem de viver essa vida. E esse é o convite. Vamos andar com eles, vamos andar na luz, vamos ter coragem de viver essa vida, porque vai ser algo incrível, querido. E nós vamos poder ter comunhão com o Senhor e ter comunhão com Ele, é o que há de melhor na nossa vida. Você pode ficar de pé aí, fechar os seus olhos. Quero orar com você.
Fale com Ele aí, querido. Abre o seu coração para Ele. Se autoavalie aí. Olhe para dentro de você. Faça uma autorreflexão sobre como você tem vivido em relação à Bíblia. Como você tem vivido em relação à pureza e santidade diante dEle. É um chamado do Senhor para viver coisas maiores. É um chamado do Senhor para viver coisas melhores nele, querido. Carlinhos e Ju sempre falaram isso aqui. Há muito mais em Deus, querido. Há muito mais em Deus, querido. E à medida que nós crescemos em conhecer o Senhor pela palavra, à medida que nós crescemos em santidade e pureza, nós crescemos em viver aquilo que Deus tem para nós. Você pode abrir os seus lábios aí e falar um pouquinho com Ele, e conversar com Ele sobre você. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Deus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra para nós é refrigério. Tua palavra para nós é descanso, Deus. Tua palavra para nós é direção. Tua palavra para nós, Senhor, é o padrão de como viver a vida nesse mundo. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor dedicou tanto tempo ao longo da história para construir esse livro, para que ele chegasse até nós. Senhor, obrigado pela Bíblia. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor reuniu em um único livro toda a história do que o Senhor queria fazer desde o início até o fim. Tudo aquilo que veio antes, tudo aquilo que virá depois, tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, Deus. A Tua palavra é atual, a Tua palavra é viva para hoje, para o nosso dia. Deus, nos ajuda e nos ensina a andar na luz. Nós não queremos ter comunhão com as trevas do nosso tempo, Deus. A maneira como nós pensamos, a maneira como nós falamos, a maneira como nós nos comportamos, ó Deus, nós queremos que reflita a luz, que reflita o Senhor, Deus, que reflita o Teu amor para as pessoas ao nosso redor. Deus, faz com que esse livro esteja algo central na nossa vida. Espírito Santo, nos lembra, Espírito Santo. A Tua palavra diz em João 14, 26, que o Senhor nos faria lembrar de tudo aquilo que Jesus disse. Que o Senhor nos ensinaria todas as coisas, nos ensina a andar na luz e nos lembra, nos faz lembrar da Tua palavra. Não só apenas lembrar de versículos que já lemos, mas lembrar dela, considerá-la a Tua palavra no nosso dia a dia. Lembrar que ela é viva, que ela é poderosa, que ela é o próprio Deus falando com a gente. Nos ajuda a lembrar disso diariamente para buscar nela, Senhor, relacionamento com o Senhor, direção, instrução, inspiração, orientação. Deus, mas nos capacita também, nos ensina a viver em pureza e em santidade do nosso tempo, Deus. Nos ensina a abrir mão, Deus. Nos ensina a dizer não para o pecado que bate à nossa porta diariamente. Nos ensina a dizer não, Senhor, para tudo aquilo no mundo que brilha diante dos nossos olhos. Senhor, a Tua luz brilhando muito mais do que a luz do pecado. A Tua luz brilhando muito mais do que a luz da tentação, Senhor. Para que cada vez mais nós sejamos direcionados, atraídos, meu Deus, consumidos pelo Teu amor e pela Tua pessoa. Senhor, nos ajuda a centralizar o Senhor na nossa vida, Deus. Nos ajuda, Deus, para que o Senhor seja o nosso verdadeiro e único alvo, Deus. Para que toda e qualquer coisa ao nosso redor, ó Deus, seja adicional, Deus, seja acessória, mas que o Senhor seja tudo para nós. Para que então, ó Deus, no tempo que virá, no tempo do fim, no tempo do retorno de Jesus, a Tua igreja se manterá fiel até o fim. Ao que vencer, ao que vencer, ao que se manter fiel, aquele que se mantiver em santidade, aquele que se mantiver em pureza, aquele que vencer o mundo, aquele que vencer o pecado. Haverá aflições, mas não tenham medo, não desanimem. Eu venci o mundo. Já há vitória para nós. Já há vitória para nós. Obrigado, Jesus, porque já há vitória para nós, Jesus. E nós venceremos em nome de Jesus. Nós venceremos em nome de Jesus. Tudo aquilo que se apresenta diante de nós, Senhor, nós venceremos em nome de Jesus, pelo poder da Tua palavra, transformando a nossa mente, Deus, renovando a nossa mente, alimentando o nosso espírito, ó Deus, nos dando força para seguir adiante, para caminhar até que o Senhor venha, Deus. Até que o Senhor venha, Deus. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te engrandecemos, nós celebramos o Teu nome, nós Te damos a honra, nós Te damos a glória, nós Te damos o louvor, nós Te damos a adoração, porque Tu és digno de tudo, ó Deus.
Tu és digno de tudo, Tu és digno da nossa vida. Tu és digno, Deus, da nossa vida diante de Ti na Tua palavra. Tu és digno da nossa vida diante de Ti para viver em santidade, Deus. Nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos de Ti e sozinhos a gente não consegue. Em o nome de Jesus, nós Te louvamos pela fé. Você pode dizer um amém? Você pode dar uma salva de palmas a Ele, querido? Glória a Deus. Glória a Deus. Faça isso, querido. Lance-se no Senhor para uma vida baseada na palavra e baseada em pureza e santidade. E você verá as coisas que você vai viver com Deus. E depois você vai contar para a gente, para testemunho, porque todos nós vamos ver isso quanto um Wake, em nome de Jesus. Amém?